isso ela acontece no primeiro café que está no programa. Muito bem sucedido, iniciativa do nosso presidente. Nós já chegamos a 11ª edição a cada 15 dias, com temas bem variados, formando uma massa crítica de reflexões sobre temas que aparentemente estão desconexos, mas na verdade estão todos vinculados. E a palestra de hoje é uma palestra muito interessante porque ela vem a calhar com uma série de proposições que nós fizemos, solicitamos para conversar sobre Brasília, sobre as transições sociais, econômicas e políticas que têm acontecido no nosso país. O professor João Salles, eu tive a felicidade de descobrir que fizemos o possível pré-vestibular em 1970, meus colegas, né? Muito bom. Ele é engenheiro com mestrado em infraestrutura, professor da UNB com vários projetos e obras no Distrito Federal, consultor nos organismos internacionais. É mestre em recursos hídricos e tem uma experiência internacional extremamente relevante. Eu acho que ele vai ter a oportunidade de falar um pouco sobre a sua trajetória no exterior como profissional. E o tema, é o desafio da transição rural para o urbano do Distrito Federal. Vem muito a calhar porque nós temos a convites feitos para outros confrades nossos para falar sobre a Missão Cruz, Bernardo Sayão, né? Já fizemos contato com vários outros profissionais que poderão fazer uma análise com a sua visão pessoal de determinados problemas que nos levarão a ter uma reflexão mais ampla dessas problemáticas. Então eu queria pedir que todos nós ouçamos a palestra do nosso querido palestrante e depois que ele terminar de fazer a palestra, então eu acho que ele abrirá para algumas questões, eu posso fazer. Por favor. Eu gostaria de não, é uma questão minha da minha dinâmica. Aqui eu estou vendo até que está muito, vamos dizer, informal, não é bem uma palestra e tal, para não ficar falando e os outros escutando. Eu estou sentindo isso, né? Todos vocês são pessoas que conhecem, de certa forma, o que eu vou falar. Então, como diz os grandes juristas, salvo o melhor juízo, né? Eu acho que eu gostaria de abrir a palavra a qualquer momento. Então, por exemplo, se estiver passando um slide, alguma coisa, e olha, por gentileza, eu gostaria de fazer isso. E eu gostaria de falar menos do que vocês. Quer dizer, e eu tenho aqui, são 20 slides mais ou menos, então cada slide eu acho que a apresentação é muito objetiva, né? Mas é simplesmente para provocar, entendeu? É isso que eu quero dizer. Para mim é uma honra muito grande, mas muito mais acima do que vocês imaginam. Já contei um pouco da história, né? Eu tive a honra de conhecer Juscelino quando tinha 12 anos, tive a honra de conhecer o fundador, trabalhei junto com ele lá no Tribunal de Contas do Distrito Federal, e meu pai foi ministro também, colega dele. Eu não sabia que ele tinha sido fundador aqui, né? Conheço os filhos dele, Sérgio Lafayette, conheço todos. E estou vendo aqui uma sinergia muito grande, sabe? E para mim é uma honra muito maior do que vocês imaginam. Tá? Falando da pessoa, vamos assim. Aqui, ó. Realmente já acabou a bateria, você o senhor é analfabeto. O senhor é analfabeto, o senhor não está igual a eu sou analfabeto. Então está aqui. Está vendo? Não é só o senhor. Então eu quero aproveitar enquanto que ela vai fazer isso aí, e eu acho que até posso perguntar por aqui, se não me engano, ela fazer por aqui também, mas é que eu gosto de apontar o que eu estou falando e está mais que nos adiantando.
Eu tenho empresas, eu sou engenheiro, eu moro em Brasília, vim para cá em 67, moro aqui há 40 mais anos. Tenho a minha família que eu constituí aqui, né? E trabalho nessa área de obras de infraestrutura, né? Com a minha empresa e água, esgoto, drenagem pluvial, né? Trabalhei em empresas que na frente a gente vai conversar. E aqui eu trabalhei na implantação do bairro do Oeste, trabalhei na implantação em Águas Claras, e atualmente eu sou responsável pela manutenção de infraestrutura e cumprimento de condicionantes também do condomínio Lejardins, que é um bairro do Tororó, não sei se não ouviram falar. Bairro Tororó. Bairro Tororó é um bairro que fica indo depois na E23, a gente sobe ali, segue em frente, passa São Sebastião, tem uma cachoeira belíssima. É a maior atratividade hoje do Distrito Federal. Na região Nordeste, eu participei de um projeto de obras da exposição de água do São Francisco. Esse também é um projeto emblemático, porque é um projeto que ele não é de agora, ele começou até na época do Império, né? Que teve várias versões, e a última versão que finalmente acabou sendo implantada é uma versão que eu tive a honra de participar dessa versão, em 1984, mais ou menos, ainda na época do DNOS, Departamento Nacional de Obras e Saneamento. É uma empresa, não é o DNOS, é o DNOS. Tá? Bom, e atualmente eu promovo a agenda, né, depois eu vou falar bastante sobre isso. Ok. A agenda 2030, né? Como eu fui consultor do desenvolvimento mundial, consultor da Unesco, eu já trabalhei na França, Estados Unidos, México, países da África, e isso me deu uma experiência e uma responsabilidade muito grande, porque dizem uns que eu tenho um irmão meu que é americano já há 40 anos, que ele mora em Nova York, e ele brinca comigo, né? Ele fala assim: não, sai da filial, vem para a matriz, você é um empresário, você é um cara competente, vem para cá. Aí eu brinco, aí eu retruco com ele, ele fala: não, peraí, tudo bem, aí é bom, mas não presta. Aqui pode ser que não preste, então eu acho que nós temos que ver isso, né? Aqui no caso, deixa eu pegar esse aqui, tem que ver isso. Essa agenda 2030 da ONU é uma agenda, agora sim, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, são chamadas ODS. Aqui são 17 objetivos, né? E um deles está aqui, ó. Cidades sustentáveis, tá? Ou seja, o que é uma cidade sustentável? A cidade sustentável é aquele que tem algum alicerce muito bem feito que não afunda. Não é bem isso. O que é uma cidade sustentável? O que significa isso, né? Esse é o grande desafio, porque o empreendedor, ninguém vai tirar esse mérito, porque ele é empreendedor, ele está lutando para dar mais rendimento àquilo que ele está fazendo. Então, se ele vai para um lugar atrativo, que tem uma atratividade, porque ele está vendo que ele pode ganhar dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, aquele lugar, se não cuidar, ele vive num lugar degradado, em todos os seus pontos de vista, né? Então, esse seria um deles, tá? Bom, aqui eu faço sempre questão de citar o que eu falo, tá? Então, isso aqui é do livro da WWF, Livro das Águas, de 2006. Então, se você ver, você antes, em qualquer lugar que você tiver, você vai ter aqui, tá, esse sistema, é um sistema estadual. Aí você tem a interceptação de vegetação, aqui uma consideração, aqui as flechas
eles se traduzem em densidade. Você está mostrando, ela está bem na frente. Desculpa, eu não sou filho de vidraceiro. Desculpa. Não. Então, aqui, olha, essas setas não estão maiores e menores por acaso aqui. Está mostrando a importância de cada um deles, entendeu? Então, por exemplo, olha o escoamento subsuperficial, até como ele é importante. Olha na área quando você termina um projeto de urbanização, olha o que acontece com o escoamento superficial. O que significa isso? Você ali pode ter erosão, ali você pode ter inundação, coisas que a gente vê aqui no Distrito Federal, né? E o escoamento subterrâneo, vocês notam bem, eles não têm muita diferença entre o antes e o depois, mas do ponto de vista de quantidade. Do ponto de vista de qualidade, que aí é o nome quantidade e qualidade, falando em água, você tem algo que é muito pior, porque aqui foi a questão da quantidade. O escoamento subterrâneo, ele permanece mais ou menos igual, parece, mas a poluição é muito grande. Se você não cuidar do esgoto, se você não cuidar da água, se você não cuidar de como fazer a drenagem de todas essas ruas, porque isso aqui está tudo. Olha só, o que era aqui em intensidade assim, passou aqui em cima. Por quê? Por causa do asfalto, por causa dessas coisas tudo, né? Então, esses são os impactos ambientais quando você faz a transição de rural para urbano. Professor, Olhando? Pode me chamar de João. Pode chamar de João. Pode chamar de João. João, você mostra que a seta maior, natural, à esquerda, a maior, né? A da direita, artificial, maior, está acima da superfície. Isso. Por que um leigo parece que a esquerda seria o menos ideal, ou seja, a pressão do sol não poderia controlar, em tese, e em cima, tendo a pressão ali, o escoamento maior em cima, em tese poderia controlar melhor. É isso? Não, isso aí realmente é um enfoque que eles chamam de enfoque antrópico, o foco do homem. Quer dizer, na verdade, o que nós queremos é viver da melhor forma possível. E nós somos pretensiosos o suficiente para achar que a gente vai ser melhor do que a natureza fez. Tá? Então, quando você vê alguma coisa como isso, você pode ficar certo, não tem uma folha aqui, não tem uma árvore aqui, não tem nada aqui que não esteja exatamente no lugar que tem que ser. Nesse caso aqui, é o ideário humano. Né? Por exemplo, tem um engenheiro que vai fazer um projeto que não seja assim, ele vai mudar outra forma. Então aí vem um homem querendo construir alguma coisa para ele realmente ter, vamos dizer assim, uma qualidade de vida maior, mas isso é um engano. Na verdade, hoje, todo mundo fala, seguindo uma boa pergunta que você fez, hoje em dia a gente talvez precisasse de ter um planeta 6 vezes maior do que temos hoje para aguentar tanta coisa que está sendo feita no Brasil. Bom, aqui tem, como o saneamento é uma das coisas mais importantes naquele vetor, aqui você tem o ciclo do saneamento. Isso aqui está nesse documento, tá? Vocês é só entrarem lá, vocês vão achar isso aí, tá? Então, aqui vocês vão ver o seguinte: primeiro tem que tratar a água. Aqui eu estou falando de saneamento, gente, tá? Depois você vai fazer o abastecimento. Depois você vai fazer a coleta do esgoto. Depois a coleta. Para que tem lixo a ver com isso? Tem muito a ver, porque o lixo ele também é carregado pelas bocas de lodo, essas coisas, né? Bom, tem a drenagem urbana, o tratamento de esgoto e a participação social. Olha, e na maioria dos países em desenvolvimento, a participação social ela é muito forte e é respeitada. Por exemplo, será que o Instituto Histórico e Geográfico poderia ter um número 7 aqui para analisar se isso tudo não ia ou não prejudicar isso aqui? Não sei. Porque a questão social
uma questão da participação social, ou seja, um pouco, vamos dizer assim, o empresário que tem que fazer, que ele tem o lucro maior dele. Nós vivemos num mundo assim, isso não tem como negar. Ao mesmo tempo, o social também tem que ser estudado. Esse é o grande desafio, talvez, hoje, da gente ter no país esse equilíbrio. Lá fora existe muito isso, as pessoas escutam, tá? Eu, por exemplo, quando eu tive a conhecer em Paris, quando a primeira vez que eu fui lá, eu cheguei, fui ver o Rio Sena, claro, a primeira coisa que eu ia ver o Rio Sena. Aí, olhei assim, o Sena, todo mundo tomando banho, um negócio de sol, tomando banho, como se estivesse na praia. Eu falei, não, volta, peraí, tem uma coisa errada disso aqui? Nem pode. O Rio Sena é considerado o rio mais poluído do mundo. Como é que ele está desse jeito? Aí eu fui ver. Tinha um barco que chamava Le Bateau Rouge. O Le Bateau Rouge é um barco que leva para as pessoas a passearem pelo Rio Sena, fazer turismo. Aí eu sou ingênuo, comecei a ficar preocupado, me perguntar. Eu nunca vou nessas áreas em coisas de turismo, eu vou por mim. Às vezes é bom e não é, mas eu prefiro assim para ficar mais livre. Acabei descobrindo uma coisa. O senhor quer saber como é que eram os nossos esgotos? Muito bem, vamos mostrar. Os esgotos de Paris foi um dos primeiros avanços da humanidade, porque naquela época, na Idade Média, o esgoto ninguém sabia, não existia ninguém que sabia o poder da infecção, da bactéria, nada disso. O esgoto era jogado com um balde na varanda das casas, e a rua era estreita, e simplesmente eles diziam, atenção, cuidado, jogava lá. Ninguém imaginava isso. Aí, na França, na Alemanha também teve um pouco, na Inglaterra, começaram a fazer, não podemos fazer assim. O que nós vamos ter que fazer agora é criar um coletor para evitar que as pessoas joguem isso, né? Tudo bem, aí foi uma segunda fase. O esgoto foi todo ele concentrado nas chamadas galerias subterrâneas lá de Paris. Foi a maior revolução. Isso deu um impacto violento na ocupação e tudo. Mas ninguém sabia ainda que aquele esgoto ia parar onde? No Rio. Aí o que aconteceu? Eles tiveram, depois da revolução do esgoto passando, tinha que fazer a revolução de como recuperar o Rio Sena. Eu quero conhecer o esgoto de Paris. Tudo bem, eu cheguei lá, por gentileza, eu tenho que pagar 10 lá já era euro quando eu fui. Eu tenho que pagar 10 euros aqui para fazer uma visita aos esgotos de Paris. Eu vou pagar para conhecer o esgoto? Só quer? Olha aí a fila, tem uma fila grande. Por quê? Você passava lá, você via realmente como é que funcionava aquilo. A coisa foi tão ruim comigo que quando eu voltei ao Brasil naquela época, eu era diretor de uma empresa de engenharia em São Paulo, e eu fui a Sabesp e disse, olha, nós temos que dar um jeito no nosso Rio Tietê. Não sei se tem algum paulista aqui. Tem algum paulista aqui? Nós temos que dar um jeito no nosso Rio Tietê. Olha, o Rio Tietê aqui vai do seu dois lugares lá, os tempos que passavam, quando dava problema na marginal de Tietê, todo mundo xingava, todo mundo. Aí eu chamei a empresa, a companhia Bateau Rouge, se eles queriam resultado. Houve vamos dizer, interesses não sociais, tá? Que fez com que até hoje a gente não tivesse o Rio Tietê destruído. O que aconteceria? Eles iam trazer um barco, iam botar os executivos do Rio Tietê, tampando o nariz, mas dando tchau para todo mundo ali na marginal Tietê parados. Mas não foi possível, isso é uma outra história. Tá? Mas então, a participação social é o que nós precisamos.
Não estou ouvindo conversar disso. Precisamos conta essa história do IGP. Eu tenho outras considerações a fazer, em outro sentido, que isso eu vou no final. Não, você você vai vai pensar, mas especificamente em relação ao IGP, eu tenho uma curiosidade. Porque o IGP, até a década de 20, até a década de 30, mais ou menos, havia até 2 clubes muito conhecidos em São Paulo, que era o Tietê, de um lado onde era o Jornal, com certeza, e o Floresta, onde o São Paulo Futebol Clube, o primeiro, foi isso. E aquelas torres altas na Nacional eram para fiscalizar as competições náuticas do Tietê. Então, fazendo a rima de que a cidade, é o assunto que depois eu vou querer dizer. Fique à vontade. A cidade não trouxe o progresso, né? Ela trouxe uma coisa semelhante a Paris, porque a palavra brutesse, né? É de brutus, que significa lama. Quer dizer, a ideia da lama. Há outro sentido de luto que é o luto. Falecimento de alguém, etc. De modo que essa relação é que me parece estranha. Quer dizer, a cidade, eu poderia dizer, ela não traz necessariamente o progresso. É exatamente isso. Perfeito, exatamente isso. Perfeito. Bom, então eu acho que a questão da participação social, você vê que lá teve uma participação social em 2020, né? Em 2020, em 1920, teve participação social. Mas era uma participação social muito focada para uma coisa que todo mundo nunca pensava que ia poluir aquilo, e o clube ia fechar da náutica, de tudo aquilo ali. Mas acabou acontecendo a mesma coisa, o esgoto foi lá. Agora, recente, o que aconteceu? Sim, agora eu lembrei. Teve, vocês sabem, não me lembro mais do ano, teve um incêndio deplorável lá na Notre Dame de Paris. Aquilo ali foi um caos total. Porque a Notre Dame e o Rio Sena passa perto. Ninguém sabia o que deveria fazer. Então ficou aquela questão, muito bem, o que nós vamos fazer com o Notre Dame? Ele foi séculos e diversas etapas, quem conhece lá, você vai notar nitidamente que ali existem tecnologias diferentes com o passar do tempo, né? Porque o concreto, esse é um grande marco da história, isso é recente. Antes tudo tinha que ser em arco, colocando em blocos de argila, alguma coisa assim, mas tinha que ser em arco, porque o arco ia apoiando o outro. Né? E teve um problema muito sério, né? Muitos anos se passou até realmente se constituir de novo a Catedral de Notre Dame, por isso, né? Porque eles quiseram botar aquilo na forma que deveria estar, né? Aqui, vamos então agora assentar os nossos paraquedas e passar para um tema que é Distrito Federal. Bom, olha só, isso aqui é muito importante dizer para vocês. A definição dos limites geográficos do Distrito Federal. O limite, ele utilizou como critério, tá? É uma lei de janeiro de 1953, onde naquela época não existia drone, não existia satélite, não existia nada. O pessoal pegava uma coisa parecida com isso aí, que é não para máquinas de fotografar, mas para pirulito, botava nas costas, ele não, por exemplo, vinha sempre alguém por trás, né? E carregava. Isso realmente foi desse jeito. E só que naquela época se dava um peso. Se vocês tiverem a parcimônia de buscar essa lei, a lei de 1803, de 53, vocês vão ver. Ora, vejam bem, atentem bem para uma coisa. Vamos ver quais foram os pesos que deram, que chegou a esse nosso quadrado. Vamos. Então foi o seguinte, olha, eles chegaram aqui
nessa região, aqui, o clima e a salubridade era favorável. Bom, eu, por exemplo, eu vim do Rio, eu sou carioca, lá é na beira da praia, eu não posso comparar um clima litoral com um clima do Cerrado. Então, até aí eu não vou nem discutir, porque isso aí é uma questão de você ver. Mas vejam bem, facilidade de abastecimento de água. Isso não é verdade. Aí eles erraram, não, eles não erraram. Eles estavam limitados a fazer a coisa como devia ser, e a ideia é que Brasília teria 500 mil habitantes. Chegou a 2 milhões, porque a atratividade ultrapassou, foi atropelado tudo isso, né? Então, olha aqui, facilidade de abastecimento, não chegamos a isso. Topografia adequada, até eu digo que sim, porque o que manda na hora que você vai implantar uma questão urbana, o que custa mais é a terraplenagem. A terraplenagem é corte a terra que você tem que fazer para você colocar as coisas num lugar que as pessoas possam transitar, né? Energia elétrica, facilidade. Olha, ele até que acertou mais ou menos, porque você vê que não temos nenhuma usina elétrica, nós só temos uma que o Juscelino mandou fazer, que fica lá na barragem do Paraná, tá? Chamada, esqueci o nome, tá? Mas ela foi feita justamente porque todo mundo precisava. E no Congresso, tem um local lá, eu não sei se ainda isso tem como museu, se vocês entrarem, vocês vão ver lá uma geradora de energia, se eu não me engano, a diesel, daquela região ali. Então, imagine o transtorno que foi para fazer isso. O Juscelino, ele monta uma saga quando eles transportaram um grande gerador para cá, e esse gerador afundou no rio. Afundou no Rio das Almas. Essa área aqui é uma das 4. A decisão de vir para cá é de 1800. Com certeza. A Constituição. Isso. Então, essas avaliações são relativas a uma área já escolhida. Exatamente. Os americanos diziam que eles deram 4 alternativas. Esse era o sítio Castanho, que na soma dos médicos, não tem o que discutir mais. Nós estamos numa decisão constitucional que tem que ser nessa área da Missão Cruz. Então, aí, se avaliar, o território está definido. E tem só que definir quais são as melhores variáveis. E você ficou mandado para deixar uma pessoa que faz essa avaliação e mantém em segredo para evitar que a especulação imobiliária chegue, a especulação descobre. E aí, o governo de Goiás é que está comigo. Exatamente. Mas a discussão da área. Não, isso aí é irreversível. Isso aí não, isso aí é o que tinha, porque diz o seguinte, que o ser humano, todo mundo o acerto, mas você tem que tomar uma atitude. E esse foi o grande mérito do nosso grande Juscelino Kubitschek. Foi o grande mérito? O grande mérito dele, o Juscelino Kubitschek, porque muitos desafios tinham. O maior deles todos não foi nada disso. Eu me lembro do Rio, quando o governador chamado Carlos Lacerda, mas eu me lembro, atenção, são assim egoístas que estão fazendo, como é que tentam mudar a capital aqui da Guanabara, veja bem que coisa, vai lá para aquele lugar, lá não nasce nada, lá não tem nada, não sei o que, não tem nada. E ele era um grande orador, Carlos Lacerda. E, no entanto, o que aconteceu? Vocês veem essa história, né? Aqui, quando começou a encher aqui o Rio Paraná, ele mandou simplesmente um bilhetinho para o Carlos Lacerda. Viu? Encheu. Então, gente, a gente tem que tomar. Agora, isso aqui, como o senhor falou, Francisco, se me desculpa, eu não conheço, desculpe, tá? Então. Então aqui, olha, se vocês podem ver, isso que está aqui, só olha, facilidade de acesso à via de existência de material de construção. Isso foi um problema. Quando começou a ver a questão de precisar de cimento, foi lá na Fercal, não, mas isso aí não presta, tem que ser outro tipo de rocha. Isso aí não vale nada, isso aí é calcário, não vale nada.
isso não vai dar certo. Aí montaram lá uma usina Assim é a vida, tá? A vida é desse jeito. Tem gente que vai na frente e outros vão simplesmente, né? Bom, solo favorável à edificação. Não é, isso é excelente. Porque eles achavam que aqui o solo não ia, as fundações não iam ser boas. No entanto, você vê aí solos, né, que são solos, não são colapsíveis, que isso é a palavra de engenharia que se fala, são solos que exigiam um outro conhecimento de fundações. Mas que naquela época era isso, né? Bom, proximidades de terra para agricultura, ciclo, gente, nós temos aqui cinturão, nós temos aqui, nós somos responsáveis aqui em Brasília, vou chamar até o PADEF, só o PADEF. Nós temos aqui um desenvolvimento, não só de produção, nós temos um desenvolvimento também de negócio, né? Eu não gosto de falar a palavra agronegócio, é uma palavra muito extensa, né? Porque tem um pequeno agricultor que ele entrar no agro, você precisa entrar no sistema cooperativista. E você fazer um sistema cooperativista é um negócio complexo. Mas paisagem atraente, poxa vida, isso aqui é uma beleza. Facilidades de apropriação, realmente, aqui houve grandes problemas, né? Exceto a fazenda chamada Santa Bárbara, do famoso Diogo Machado, né? Que não foi desapropriada, e é lá justamente onde está a maior atratividade hoje no desenvolvimento da transformação rural para o urbano, é naquela região. A DF-140 duplicaram ali, estão duplicando, né? Por quê? Aquela região toda ali, você compra qualquer coisa ali, eles te dão a escritura na hora. Não é nem da Terra Capa, nem da União. Você recebe na hora a escritura, né? Bom, mas é como o senhor falou mesmo, esse não ficou. Isso aí. A única área privada do DF que não foi inteiramente apropriada é aquela. Então, toda a resto. Exatamente. É no meio ambiente. Exatamente. Aí tinha que ser a possibilidade de apropriação é na época dos fazendeiros. Exatamente. E aqui, no caso, o Diogo Machado, a história dele toda, você deve conhecer, ele ia cavalo para a cidade mais próxima, que era Luziana. Ele ia cavalo para Luziana. Bom, outra coisa interessante é que você olha, desculpa, esse 15 é o seguinte, na lei, você tem a obrigação de, depois que você examina com sua expertise, como especialista em clima, ele vai dar nota, né, para aquela região, entendeu? 20. Por exemplo, que é especialista em geração de energia, ele vai lá dar a nota dele, o que seria para aquela região. Entendeu? Se você for, por exemplo, proximidade de terras de agricultura, naquela época, vocês sabem muito bem, o Juscelino teve que trazer aqui japoneses. Por quê? Porque todo mundo falou, não é possível esse negócio. É um negócio muito. É isso aí. João, tirando um pouco o foco, mas aproveitando o slide, você aborda limites do Distrito Federal, você considera o estabelecimento de uma cidade, senão você teria escrito divisa. Não que foi estabelecimento que foi. Não, eu não entendi isso. Quando você usa o termo limite é para municípios. Então, o limite do Distrito Federal é considerado, pelo que está escrito aí, como um quadradinho aí, então, a cidade. Sim. Bom, vamos lá. É tecnicamente uma cidade. E não uma cidade como outras cidades em volta. Então, há uma superposição, né, de Brasília como cidade e, ao mesmo tempo, como uma unidade de federação, como uma região de Estado. Ou estou enganado? Brasília é Distrito Federal. O Distrito Federal é Estado e município. Assim está na Constituição. Agora, aquele quadro corporativo é corporativo de 4 situações alternativas.
É. Você pergunta, não é comparar com o Rio, São Paulo? Exatamente. Então, eu falo comparativo que foi feito pelas 4 sítios que foram considerados uma potencial para pegar uma capital federal. E esse aqui, principalmente por causa do lago. Exato. O lago daria, reduziria a secura, energia elétrica e a água. E essa cidade era para ser uma cidade com mais de 500 mil habitantes. Exatamente. Então, tem todo esse tem uma figura. É exatamente isso. A respeito disso, na gestão passada aí, foi discutida essa questão do que é distrito e o que é município. Por exemplo, o município de Anápolis, que está perto aqui, tem um distrito industrial que é uma parte do município de Anápolis. Aqui, um município que seria, como é que a gente vai classificar uma Ceilândia, uma Taguatinga, um Sobradinho, eu não sei não uma palavra cidade, que é a palavra que é sinônica do município. Então, a gente discutiu aqui, a coisa ficou assim, ficou até muito sério, porque se distrito é parte do município, e o nosso município aqui, pela legislação e pelos tributos, inclusive seria o Distrito Federal, olha bem que coisa complicada, que é a criação do Distrito Federal e a criação de Brasília. Parece que houve uma coisa errada nisso aí. Até hoje a gente discute. Não houve nada errado. Até hoje a gente discute essa questão. Que não, mas que eu vou explicar por quê. A mãe do ex-governador Hollenberg se intitular governador do Brasil. Não sei se vocês lembram disso aqui. O Instituto Histórico do Brasil fez Vamos fazer o seguinte, eu vou dizer a história boa por isso. Vamos montar. Você já ouviu falar do estado da Guanabara? Sim. Você sabe que ele foi a capital do país? Não, Rio de Janeiro. Desculpe. A origem, você sabe que lá era o Distrito Federal? Perfeito. Rio de Janeiro, como também é Bahia. Então, na verdade, o que eu quero dizer é o seguinte: o que você tem é o Distrito Federal, ele é único. Tanto é que no início de Brasília, todas as pessoas que vinham para cá, eles eram designados pela esfera federal, até que se fez a lei orgânica do Distrito Federal, e com a lei orgânica, então, passou a ter uma administração própria. Então, isso eu vou dar outro exemplo. A DAS é a Agência Distrital de Águas, chamada Agência Distrital de Águas. O que significa a Agência Distrital de Águas? Ela tem competência de fiscalizar, regulamentar todos os corpos d'água que estiverem dentro do Distrito Federal. Mas aí é a Agência Distrital de Águas. Por que chama Agência Distrital? Porque ele está ligado justamente com isso aqui, com essa parte toda aqui. É isso. Inclusive, eu não sei se você sabe, se as pessoas aqui sabem, na Constituição, nas Constituições da ditadura militar, 67 e 69, porque 69 é outra Constituição, chamada emenda, o que é capital do Brasil é o Distrito Federal. Olha que coisa doida. Não, é o seguinte. Só em 88 existe muita retórica sobre essas questões, tá? Mas o certo é o seguinte: o Brasil é feito de quantas unidades? 26. Mais o Distrito Federal. Essa discussão popular é Não, acho que não, isso está bem claro. Só para você ter aqui 26 estados e um Distrito Federal. Tá? Mas a federação é constituída pelos municípios, pelos estados e pelos distritos. Então tem que distinguir Distrito Federal do município. O que é que distingue? Não tem que distinguir. Tem que distinguir. É por isso que nós temos uma lei orgânica no Distrito Federal. É por isso que a DASA cuida das águas do Distrito Federal. Entendeu? Então isso aí está bem claro. Isso aí. Bom, aqui então
Eu vou para primeira coisa, tá? Que é realmente esse cidadão aqui, né? Não sei se vocês conhecem ele, né? Daqui a pouco vocês vão jogar uma pedra e mandar eu sair, né? Se você me perguntar mais uma vez isso. Mas eu digo a você o seguinte, tá? A inauguração só foi possível graças ao esforço do presidente Kubitschek e sua equipe para vencer o desafio nessa transição rural urbana. Então, primeira coisa, a transição rural urbana depende muito de que período você está se referindo. Se for hoje, evidentemente aqueles pesos não haveriam. Não haveriam aqueles pesos, mudariam. Mas naquela época era assim, podia ser feito de outra forma. Agora, entretanto, tá, existia um sociólogo, tá, chamado Gilberto Freire, tá, que vocês também já devem ter ouvido falar. Ele, em 59, foi entrevistado na rádio. Vem cá, sociólogo, o que o senhor acha dessa ousadia do presidente querer construir Brasília? Olha a forma como ele disse, de forma, sabe, continua a pensar isso em 59, que falta a presença de ecologistas e dos cientistas sociais. E apela ao presidente ao Israel primeiro, porque a Novacap foi criada em 57. Realmente, eu digo a vocês, tá? Isso aqui e a Novacap são coisas de uma preciosidade enorme. Enorme. Isso não tem nem como descrever um negócio desse. Muito dessas conversas e essas dúvidas, rapidamente, aos poucos, a gente vai elucidando. Porque as nossas gerações futuras precisam entender melhor isso. Tá? Se nós ainda temos dúvidas de alguma coisa hoje, imagine nossos filhos e netos, né? Eles têm direito mais. Mas então, ele falta a presença e tal, e juntar sem demora essa colaboração. O que é o ecologista? Hoje em dia, vamos falar uma palavra, a questão do pessoal que trabalha no meio ambiente. Nós temos hoje uma Secretaria do Meio Ambiente, que é do Distrito Federal, não é de outro lugar, é do Distrito Federal. E temos também cientistas sociais. Temos também cientistas sociais. Onde é que estão eles? Eles aqui, ó. Aqui, olha vocês aí. Olha aí. Né? Olha aí. Então, geógrafos, historiadores, né? Então, isso tudo é muito importante. Tu sabes aquele documentado, tudo que disse, está nos impressionando a todos. O doutor desde o início, disse uma coisa muito importante, que o café histórico-geográfico abrange um leque de assuntos os mais variados que se intercomunicam sobre vários ângulos. Né? Hoje nós temos um pequeno problema que é o conceito de cidade, o conceito de cidade, de município, de Distrito Federal, etc. Problema jurídico. Mas eu acho que nós temos um problema um pouco maior. O patrono do Instituto Histórico Geográfico Federal é o Juscelino Kubitschek. A pretensão do Juscelino tem uma certa ambiguidade, porque ao mesmo tempo que ele queria criar a cidade para ser capital, ele pretendia a expansão do país, da sua fronteira, para o interior do país. Quer dizer, a busca para os Andes, para a visão da América Latina. Pois bem, essa intenção do Juscelino não era a da exclusão do ambiente rural. Nós temos hoje no Brasil um problema político gravíssimo, que é desconsiderar o interior do país. O interior do país é mais importante, mais forte, econômica, socialmente, politicamente, do que as grandes cidades. O problema da capital é muito complicado, porque as pessoas que estão aqui perdem a referência às suas vidas naturais. Então, o que eu estou querendo sustentar, quer dizer, acenar, é que, ao mesmo tempo que o Juscelino pensou na cidade,
ele pensou na valorização do interior. Há uns valorizações como são diversificados. Há um célebre historiador, filósofo, sociólogo, Oswald Spengler, que ele sustenta exatamente que a cidade é o símbolo da decadência. A cidade é o símbolo da decadência em relação ao campo. Quer dizer, que a ideia cíclica de que as civilizações evoluem até o pico e depois decaem, é exatamente como essa decadência com a ideia da cidade. Então, me parece que, em defesa do... Lógico, não podemos fazer uma sessão espírita para descobrir o que o Juscelino poderia exatamente pensar. Mas eu tenho a intuição de que ele, em nenhum momento, e não podia imaginar, que houvesse a exaltação da cidade em detrimento dos valores do interior. Sim, que é justamente, aí cria aí o antagonismo. Quer dizer, exatamente o problema, como fazer essa conciliação. É isso que é o grande desafio E politicamente, evidentemente, o homem brasileiro, o cidadão brasileiro, não é o cidadão da classe dos três poderes. Isso é uma abstração. Né? O cidadão brasileiro é algo que está situado, situado também situado nas suas comunidades, nas suas igrejas, sei lá, nos seus círculos de vida. Eu acho que esse aqui é um grande considerável. É exatamente isso. Sobre isso, eu queria falar uma coisa interessante para vocês. Né? Qual foi o primeiro start, antropologicamente falando, do homem em relação a tudo mais, quando ele ainda estava nas cavernas? O que fez a diferença e que começou a provocar, sabe o que foi? O fogo. Como é que ele descobriu o fogo? Foi todo mundo que descobriu ao mesmo tempo? Não. Alguma comunidade que vivia numa caverna, tem um livro sobre isso, né? Ele viu o relâmpago lá que caiu em cima de não sei aonde, e aí ele começou a ver que a pedra... Aí ele começou e descobriu, aí o que aconteceu? Esse pessoal começou a sair da caverna e ter outra oportunidade. Porém, aí vem exatamente o que o senhor falou, quem estava no entorno, que ainda não conhecia isso, ficou dizendo: peraí, isso aí não existe, isso aí é uma coisa mágica. Eu vou lá, vamos lá. Não vamos lá, a gente tira ele de lá, mata ele, mas eu quero isso. Esse é, sinto muito dizer, a humanidade, até hoje. A humanidade é assim até hoje. Ele, se você vê alguma coisa, você inspira alguma coisa que vai dar inveja, alguma coisa, ele tem isso, eu não tenho, porque que ele tem, entendeu? Então eu vou atrás, não pode ser assim. Então essas coisas ainda são grandes desafios. Queria só pegar uma carona na manifestação do presidente Violete, porque Juscelino entra na linha da marcha pro oeste do Getúlio. O que ele quer? Produção agrícola com cidades promovendo. Getúlio era assim, marcha pro oeste. Marcha pro oeste, a gente está na marcha pro oeste. O que o Marechal Pessoa, no discurso 49, chama atenção que é um caminho para nós não perdermos a Amazônia. Vamos começar por aqui para chegar lá. E depois do projeto de Brasília, voltando aqui na sua palestra, tem dois fatos bacanas. O primeiro, as superquadras são exemplos dessa ligação meio ambiente com o ambiente urbano. Segundo, era para ter um cinturão verde. Terceiro, uma papoeira. O papoeira é exatamente o tema da sua palestra. É a transição do urbano circular, que era na forma de chakras, e hoje nós estamos tentando ver, um grupo de ecologistas e urbanistas, qual é a densidade melhor, por causa do seu primeiro gráfico, da seta maior qual é, como é que a gente vai manter Lago Paranoá vivo se nós estamos tão... Exatamente. Esse é o grande tema. Com certeza. E dessa sua palestra. Pois é, mas eu acho também que tem que... Essa daqui é minha filha também. Veio
assistir a palestra. Faz muito tempo que eu saí de São Paulo, 50 anos. Quando eu fui no dia 20 para São Paulo, foi um mar de edifícios. Né? E não é apenas um mar de edifícios, você vê uma cidade inviável, porque as pessoas moram no lugar e trabalham muito distante. Até mesmo os metrôs são sinais graves até da criminalidade, porque todas as pessoas moram num lugar e agem fora, muito distante. Então, no Brasil, é muito difícil poderia imaginar, né, que houvesse uma semelhança em São Paulo, que a pessoa mora num lugar e trabalha num lugar muito distante, mas é mar de automóvel, sem imaginar que haveria. É muito lição de querer morar no lugar que trabalha, tipo São Paulo. É que a cidade não pode se transformar num problema, esse é o problema. Para ela não se transformar num problema, é preciso justamente cuidar dessa outra. Eu morei na Holanda, mas eu morei em outra cidade, que era mais adensada do que lá, talvez seja a mais adensada da América Latina. Eu morei na cidade do México. Morei na cidade do México durante 3 anos, que fui trabalhar numa empresa, era uma empresa brasileira mexicana, fazendo trabalhos aqui, e realmente era um terror, porque, por exemplo, se o metrô parava, ninguém ia trabalhar, porque o metrô fazia parte da vida da pessoa ali. Os cisnes, de vez em quando dava ali, agora até há pouco tempo aconteceu não lá, mas foi longe. Eu me lembro, a minha esposa, eu estava trabalhando, a minha esposa ficou desesperada, ela estava lá e viu o elevador fazendo um barulho, aí todo mundo apavorado, aí um prédio batendo na junta de dilatação com o outro, quer dizer, coisa dessa natureza. Né? E a cidade do México é uma cidade histórica, porque começou com os astecas, né? Tem todo um histórico aqui. Mas eu estou falando que o João me permite só fazer uma observação, algumas coisas muito interessantes aí. Eu queria também que o presidente colocou a ideia de cidades, como diminuição de coisas, mas só aglomerado. Tem alguns motoristas, não estou tentando lembrar o nome do cara aqui, o francês, tem um clássico chamado Guerra Política. A tese dele é que a cidade surgiu da logística de guerra, boa parte da cidade. Lá nos Estados Unidos, aquela avançando para o oeste lá, os portos, você vai. Aqui no Brasil, se você for, a ideia do Marquês de Pombal, de conceder o porto turístico da beira lá, de uma coisa impressionante. Lá no século XVIII, você estava planejando alguma coisa para a segurança do Estado. A ideia de domínio do fogo. Claro que aconteceu, né, de ter desastre, acidente, problemas, alguém conseguiu domesticar o fogo. A antropologia nos mostra que levou em torno de 80 mil anos o homem dominar o fogo. Assim como mais de 80 mil anos para desenvolver esse tipo de efeito pegado aqui, que é o borracho japonês, chinês, coreano, oriental usa. Então veja, esse dilema de sociologia, ele tinha uma disciplina muito interessante chamada sociologia urbana, desse conflito. O que vai ser? A cidade, a professora colocou uma coisa interessante. Será que a cidade é resultante da tragédia ou progresso? E eu trabalhei muitos anos na Amazônia, como antropólogo. E aí eu me lembro que o governo, na época, tentava distribuir 100 hectares para qualquer imigrante que fosse para lá. E Roraima foi colonizado, assim, pelos gaúchos. A seguinte campus universitário de Boa Vista era a Universidade de Santa Maria. Então você levou a mentalidade gaúcha, da pecuária, para uma sociedade de economia, de subsistência e tudo mais, e que não tinha capacidade nenhuma de acompanhar a visão do gaúcho. Então, o conflito instalado até hoje. Até hoje, com certeza, não consegue resolver aquele problema. Por que os caras não ficavam nas terras? Porque não tinha nada. Ele dava terra, dava financiamento do Banco do Brasil, você para comprar 100 cabeças de carro e tal, e viu o especulador, o maior brilhante do Brasil, isso em 1980, era o Bradesco. Você rodava na Amazônia inteira, estava no próprio Bradesco, que é quem controla esse mundo até hoje. Então você vê, as pessoas vendiam as terras e voltavam à cidade, na periferia da cidade. Aí eu trabalhei muito tempo com os índios Macuxi. Lá tem Macuxi, Macuxi. Os Macuxi vinham para a periferia para ser completamente abandonada. A cidade não aceitava aquele pessoal.
E eles não tinham instrução nenhuma. Eu não tinha saúde, não tinha educação, não tinha lazer, não tinha entretenimento, não tinha nada. E vendia terra, por quê? Eles viram que diz moram na beira da cidade. Então, até hoje, eu não consigo entender essa ideia. Eu vou lá, pego às vezes no Megalópolis, pego São Paulo. Brasília já é um problema enorme. Eu tenho aqui os dados aqui, Brasília, no ano passado, não sei, tinha 3 milhões e 90 mil pessoas. Hoje deve ter mais. Ainda tem os 29 municípios do entorno, mais uma coisa. Isso vai crescendo na velocidade impressionante. Mas será que a cidade é de fato um problema ou é de gestão? Você falou da questão do saneamento. De fato. Aí tem aquela ideia que você colocou no começo que me preocupa. O planeta deveria ser pelo menos umas 6, 10 vezes maior. Só que não tem catástrofe, não tem guerra, não tem epidemia que diminui a quantidade de pessoas na face da Terra. Não tem como, não desequilíbrio, nasce muito mais do que morre. E há, evidentemente, uma dificuldade imensa de você levar a qualidade de vida para essas pessoas. A minha pergunta é, uma imensa fazenda faria isso? Ou uma mega cidade conseguiria levar a solução para esses problemas sociais, políticos? De que forma você vai resolver essa pergunta sua? Ela é muito complexa, porque se eu for pelo lado da antropologia, meu cunhado foi antropólogo da FUNAI. E se a gente for levar para o lado da logística de transporte, das riquezas que a gente teria um. Então, o que focando no Juscelino, esse foi a grande coisa, ou seja, na hora que ele interiorizou a capital, Bernardo Salles, vocês devem conhecer. Então, o segundo projeto do Juscelino, depois das 35 metros mais abertas assim, era promover uma reforma rural. E ele chegou a falar de uma reforma agrária. E ele chegou a falar isso, e tiveram vários deputados, vou dar o nome de um chamado Lúcio de Carvalho, que numa reunião com o Juscelino, ele falou assim: olha, presidente, se o senhor for reeleito, tentar fazer isso só se for possível da meu Canária. Isso aí, isso aí são palavras, olha, essas palavras a gente escuta até hoje, infelizmente. Então a gente não está. Eu acho que agora o importante é dizer o seguinte: a questão não veio. Se não tivesse Brasília, aqui continuariam os famosos pousos clandestinos para tirar nossas riquezas daqui. Continua. Sim, sempre vai continuar, porque a mente humana é uma só. Nós somos isso, não tem jeito. Agora, uma coisa é certa: se não tivesse Brasília, nós hoje teríamos muito mais problemas, inclusive na questão da integração das regiões, que nós temos 5 regiões. Né? Como é que integra essa região? Se você for pensar do ponto de vista de transporte, existe, a gente chama os modais de transporte. Quais são? É o rodoviário, o ferroviário, vamos chamar o aéreo, então seriam 4. O tal aéreo também, mas a questão do transporte de valores e tudo assim, seria o modal rodoviário, o ferroviário e o fluvial. Não é possível você desenvolver ou integrar a Amazônia se você não tiver integrado a rede fluvial. E por que eu não integro? Sabe por quê? Porque existem muitos interesses. Outros interesses de empresa, outros interesses para que a Amazônia não desenvolva. Entendeu? Isso é uma coisa muito importante, porque nós temos que entender que o Brasil precisa da integração. E o Juscelino foi um dos primeiros realmente a se preocupar. Claro, vai ter opção de problemas, mas vai existir. Bom, então o sociólogo Gilberto Freire, naquela época, disse que nós precisamos de sociólogos, nós precisamos de ambientalistas. Nós hoje temos isso aqui, mas não está sendo suficiente. Não está sendo suficiente. Bom, opa, desculpa. Tá. Então, eu vou passar aqui para uma coisa muito interessante, tá? Que é o seguinte: existe um córrego, vocês conhecem evidentemente o Capetinho, né? Já ouviram falar do Capetinho? Conhece, já deve ter ido lá. Eu adoro lá, é uma questão muito emblemática. Lá existe um córrego chamado córrego do Capetinho, né? O córrego Capetinho, esse ficou o nome dele. Era uma nascente que tinha ali,
que foi por isso que resolveram, o Juscelino vinha aqui, ele precisava vir aqui, não mandava um assessorzinho dele, mas ele vinha, senão eu quero, monta lá, nem que seja de madeira, um negócio para eu vir para lá, que eu quero dar o exemplo de que eu estou aqui na frente e quero ver isso dar. Em 1960 eu quero tudo isso pronto. Era isso que ele falava. E o que aconteceu? Esse Concorrência Nascente, ele chamou em 59 o Tom Jobim Vinícius e Zé Pinheiro, já conhecia, e o Tom Jobim Vinícius fizeram uma música chamada Água de Beber. Eu não sei se já ouviu falar nessa música. Né? Pois é, essa música foi a primeira música feita, inspirada aqui no Distrito Federal, foi essa música. Bom, e vocês podem reparar bem aqui, existia ali, né, o Brasília Country Club, que ainda existe. O Brasília Country Club, gente, é uma história tão rica do Brasília Country Club. Cadê o Brasília? Ninguém sabe nem que existe o Brasília Country Club. A juventude de hoje, poucos sabem. A gente precisa repassar isso para as novas gerações, para saber essas. João, a palestra anterior a essa foi exatamente sobre o Brasília Country. Ah, é? Bom, então deixa eu. Isso aqui não tem nada a ver. Bom, então deixa eu passar aqui. Então, olha só, agora eu vou passar por uma coisa mais, né? Olha, a água teve dos maiores pesos da ficção, não foi que eu mostrei lá? Entretanto, quando chegou no ano 2000, tá, já começou a se pensar que nós teríamos problema, porque a celeridade da ocupação do sofrimento foi tão grande que não haveria como resolver isso. Então, naquela época, já tem 22 anos isso, né? Eu dei uma palestra foi no Silos Consolidância e Sindicato das Indústrias da Construção sobre essa questão. Tá? E naquela época, eu me lembro bem que os que estavam lá assistindo a palestra foi o Paulo Otávio, que estava lá também. Porque ele estava preocupado, estava com os negócios dele. Ele tem razão, tem que fazer isso, né? E o que aconteceu? Esse foi um grande problema. Era resolver a situação da água no Distrito Federal. E aí, em 2016, politicamente falando, né? Politicamente falando, olha aqui, isso tudo, gente, eu mostro, e como diz o outro, eu mato a cobra e mostro o pau. Tá? Não só falo o que eu estou dizendo, não. Tá? Então está aqui, ó. Isso que está aqui é o plano integrado de enfrentamento da crise hídrica que o governo, na época, fez para justificar o que estava acontecendo com a crise hídrica. O qual era o responsável? O desenvolvimento urbano. Se acredita que acontece, como é que é possível? Porque a reserva de rio, claro, isso é a cidade que era 500 mil passou 2 milhões. Então teve que distribuir as águas. Então, exatamente isso. Aí é que vem agora o próximo passo. Tinha isso? Tinha, mas, gente, aqui tem esse gráfico, eu vou rapidamente mostrar o que significa. Isso aqui, existe, pelas normas do governo, eles têm uma coisa chamada pluviógrafo. O pluviógrafo, você marca ali como é que foi a intensidade da chuva naquele ano. Então, aqui, ó, aqui mostrou, aqui, ó, aqui foi mais ou menos 2016, aqui mais ou menos 2004, aqui houve uma baixa aqui, ó, mais ou menos em 2004, mais ou menos aqui, tá? E isso aqui em vermelho, o que é? Crescimento urbano. Tá? Então esse gráfico mostrou muito bem, né? E aí, na época, se dizia, no âmbito da lei tal, estabeleceram diretrizes do saneamento, as perdas do sistema de distribuição de água, a escassez de chuva e o crescimento institucional e o desenvolvimento são os fatores que preocupam a crise hídrica do Distrito Federal. Bom, realmente é difícil. Gente, já estou aqui, meu Deus. Bom, aí veio isso que o senhor falou aí. E no ano 2000, tá, começou-se então um grande desafio,
que era chamado de Corumbá 4. Água para um século, ou seja, naquela época já se previa, os técnicos já sabiam que a crise ia acontecer. Então, como bom prevenido, então vamos ver o que a gente tem que fazer. Vamos fazer Corumbá 4. Ótima ideia. Então, Corumbá 4 garante água e desenvolvimento urbano para os próximos 100 anos. Ora, essa, não sei se vocês conhecem lá, a região de Corumbá 4, aqui Corumbá 4 foi feito para gerar energia elétrica dentro do sistema para se integrar, porque também era outro problema. Aí o pessoal foi na ANEEL, se não me engano, disse, olha, peraí, por que aqui talvez a gente não pode botar um adutor aqui e jogar essa água também para abastecer? Então, veio um conceito chamado de uso múltiplo das barragens. Ela vai põe a energia elétrica e também põe abastecimento de água. Mas o que aconteceu? Ela vai durar 4 anos. Por favor, esse seu laser aí está. Ah, desculpa. Obrigado. Aí. Obrigado, não. Eu atrapalho muito, fico na frente de. Não. Então é o seguinte. Então eu preciso me aprimorar. Espero que eu tenha outras oportunidades, eu venho mais preparado, tá? Mas aí, então, o que aconteceu? Iniciou em 2000. Mais ou menos aqui assim. Mais ou menos aqui assim, tá? Começou no ano de 2000 e a previsão é terminar em 2004. Aqui, se você ver, houve uma crise hídrica aqui, ó. Quase se aproximou da crise hídrica daqui. Olha aqui o desenvolvimento urbano, olha aqui também. Mas, no entanto, o que aconteceu? O que aconteceu? Foi um desastre. Porque Corumbá 4 em 2004 não tinha a mínima chance de estar pronto em termos de área, em geração de energia. Por quê? Corumbá 4 não foi feito no Distrito Federal, foi feito no Estado. Tá? Não foi feito na capital, na unidade de federação do Distrito Federal. Né? Alguns chamam Brasília, aí tem toda uma confusão, mas na verdade o Distrito Federal não está aí, estava onde? Em Goiás. Então o que tinha que fazer primeiro? Vai passar por Goiás, primeiro tem que atender Goiás, Valparaíso foi um que foi atendido há pouco tempo, para depois então começar a chegar em Brasília. Bom, então agora vou dar, depois de ter feito isso tudo, eu cito 2 exemplos aqui, tá? Primeiro, eu já estou terminando, gente, por favor, tá? Eu sei que deve estar terminando aí. O exemplo 1, transição de bloco urbano, bairro Noroeste. O bairro Noroeste, na época que ele foi feito por um grande urbanista chamado Paulo Simples, que foi o mesmo que fez Águas Claras, com outra conotação, porque na época de Águas Claras você vê que o padrão, o gabarito, foi uma ousadia. Eu me falei sobre isso, né? Eu fico qual é a ousadia? Peraí, vamos fazer um negócio aqui, está entre Taguatinga e Brasília. Isso aqui vai contornar. Vamos fazer um metrô passar por aqui e tal. Então tá, então vamos botar um edifíciozinho de 20 andares. Tem um edifício até maior hoje. Quando na verdade, na época de Juscelino, a ideia era forçar a ocupação horizontal e não verticalizar. Então esse foi o grande debate. Vamos voltar aqui. Na transição do urbano, o que havia? Havia um grande desafio. O desafio foi o seguinte: aqui está o bairro Noroeste. Isso aqui, vocês sabem o que é isso aqui? É o Parque do Marx. Ora, naquela época o governador disse o seguinte: olha, eu quero fazer uma grande diferença sobre tudo que tem sido feito até agora. Eu quero deixar isso por conta da iniciativa privada.
E ele deixou isso por conta da iniciativa privada, de forma que, no início, aqui o metro quadrado chegou a R$10 mil o metro quadrado. Aqui. Mas qual era a intenção? Integrar o bairro com o parque, como foi feito no Sudoeste. O Sudoeste é integrado, por isso que o Sudoeste deu certo. Existe o desafio do Sudoeste também. O Sudoeste, quando deu certo, o pessoal foi para lá porque eles saíam de lá e iam passear no parque da cidade. Com água, com tudo lá, né? Tem até um simulador de ondas ali, não sei se ainda existe aqui, não acho. E o que aconteceu? Vamos fazer igual. Tá, aí eu participei disso, dessa vez, mais direto. Aí chamaram a CAESA. CAESA, nós precisamos, além de você jogar água aqui, que é uma obrigação, você fazer todos esses lagos aqui, que é todo o sistema, se for andar, o cara vai beber água e tal. Aí a CAESA me disse, lamento muito informar, não temos conteúdo. O que aconteceu hoje no Barra da Oeste? Não existe isso. Estava parado. Não existe. Quer falar uma coisa? Fala. Eu queria falar duas coisas. Primeiro, esse projeto de início foi do Parque do Geminé. E depois, isso aí, a proposta é do Lúcio. O Lúcio organizou, quis criar o Noroeste, nas Ilhas Elucidadas. E aí, quando eu fui diretor técnico da Terra Cabo, eu descobri que o meu amigo, o urbanista que fez esse terreno, não está morando na topografia. Ele achou que a terra era plana. E a terra não era plana, nem plana. Isso criou na Terra Cabo problemas imensos, e nunca foram feitos. Houve uma erosão aí que começou a encher o lago Paranoá também. Sim, sim. Então, tudo isso se somou. Agora, esse parque aí agora está saindo, mas faz 20 anos que está se tratando. Exatamente. Então, você veja só. Tem todo um sistema de lagos na época da chuva encher, e na época da seca ficava assim. Então, você vê que isso aí continua, não tem ainda essa conformação. Né? E os preços desabaram lá. Era 10 mil, todo mundo está vendendo 6 mil, mas ainda tem gente lá que está empreendendo, mas não por esses valores, irmãos. Bom, aí o que eu fiz? Eles me chamaram. Falou, João, eu preciso de você. Naquela época eu já tinha voltado de todos os outros trabalhos que eu fiz no exterior e conheci várias tecnologias que poderiam resolver esse problema da falta d'água que não poderia estar ali. Ora, para que eu preciso de água potável para irrigar jardim? Para que eu preciso de água potável para botar lá no lago? Eu preciso de uma água confiável, que seja uma água que, pela Organização Mundial de Saúde, dê a segurança de que é uma água que você pode entrar em contato não para beber. Aí então, naquela época, foi em setembro de 2000, eu fiz uma proposta de projeto. Naquela época, a minha empresa chamava 2E Empreendimentos Conscientes, e naquela época, isso é verdade, eu disse isso aqui, eu vou até dizer na mesma palavra. Possivelmente, se não buscarmos soluções alternativas, como o caso do reuso associado a uma campanha de mobilização, veja bem, sempre a mobilização social importante, para o uso racional da água, teremos que enfrentar um programa de racionamento de água que trará como consequência uma queda na qualidade de vida dos brasileiros e um freio dos projetos habitacionais. Isso eu falei no ano 2000. E eu apresentei um projeto à CAESA. Eu fui aos Estados Unidos, busquei uma pessoa que tinha feito algo parecido numa situação de uma cidade que estava para ser como essa, fizemos uma apresentação na antiga, ali na ponte, como que chama? A ponte JK, antes, tinha ali um negócio de tênis ali, por ali, tinha academia de tênis, mas tinha um lugar ali que o pessoal ia muito ali.
Eu esqueci o nome do local. CCBB. Eu acho que é. Não, CCBB é da Banco do Brasil. O Banco de Golfe ainda existe. Mas aí, olha só o que aconteceu. A CAESB fez esteve presente, eu trouxe até com um organismo internacional que me ajudou muito para trazê-lo para cá, para mostrar. Eu não estava dizendo coisa que é invenção, é o que existe. Gente, você sabe qual foi o ano em que se começou a pensar em tecnologicamente usar a água nuclear para o lugar certo? Em 1969, sabe por quê? Por causa da NASA, que eles descobriram uma coisa muito importante. Eles iam enviar 2 seres humanos que fazem, desculpe, esse nome, xixi, cocô, não faz. O que fazer com esse xixi, cocô? Não deu uma ideia, aperta a descarga e joga no universo. Foi, estou dizendo para você. Aperta a descarga e joga no universo. Posso falar outra coisa assim? Foda-se. Não tem nada a ver com isso, é problema do universo, não é meu. É assim que nós vivemos hoje, nessa compatibilidade rural-urbana. Nós não pensamos além do nosso nariz. Aí o que aconteceu? A CAESB não, João, você é um cara que é um especialista nisso, pós-graduado nisso, mas você está sendo muito utópico. Pô, o Marco está vindo aí, nós não vamos precisar disso. Eu não vou ficar citando nomes, tá? Mas eu sei que todos eles, se vocês, é uma coisa que até era bom até trazê-los. Quem estava nessa época como presidente, só vou dar uma dica, na CAESB, é hoje mesmo que está como presidente da nova CAESB. Por aí vocês podem depois saber quem é. Quem estava na CAESB, como presidente nessa época, que disse que esse projeto de tecnologia era uma coisa que o Brasil não precisava por uma 4 via daqui a 4 anos, ele veio, hoje é o presidente da nova CAESB. Quem? Bom, eu não vim aqui por isso, gente, eu vim aqui para tecnicamente falar, tá? Bom, aí, agora vamos para o último exemplo, que é o chamado bairro Tororó. O que é o bairro Tororó, gente? O bairro Tororó hoje, todos os grandes empreendedores estão no bairro Tororó. Ali não tem terreno que não seja registrado em cartório. Ali não tem nenhum terreno que você precisa buscar o aval da Terra Card ou da União para dizer não, se esse terreno invadido não é. Tudo lá é garantido. Bom, naquela época, em 2008, assim era o bairro Tororó. Preste bem atenção aqui. Era assim, aqui era nascente e aqui tem uma cachoeira, chamada Cachoeira do Tororó. Aqui todo mundo curte demais, toma banho, é uma beleza. Aí, olha como é que está o bairro Tororó hoje. Isso é aquela foto de 2008, tá? Aquilo ali foi o quê? Se eu não me engano, naquela época, para fazer essas coisas, eu andava de ultraleve. Não tinha uma coisa sofisticada que tem hoje. A gente andava de ultraleve para fazer, ter mais noção das coisas. Então era assim, e passou assim. Veja bem o que aconteceu. Está dando problema. Hein? Está dando problema. Desculpe, mas Onde é que estaria, Diogo? hein? Diogo Machado estaria na TV. Não, Diogo, peraí, deixa eu mostrar para vocês. Não, Não, aqui é déficit de paleta, Diogo Machado é essa daqui. Aqui assim está aquele balão de São Sebastião, aqui tem o balão da Papuda, aqui tem esse balão vindo aqui, e aqui tudo é déficit de paleta chamado Diogo Machado. vai chegar. Ele vai até acontecer,
Ali no tá? Bom, o que acontece? Aqui os empreendedores que vêm para cá, eles estão vendendo assim, era para vender em 2 anos, vende 1 ano. Mas ainda podemos ter problemas. Eu dou consultoria para alguns condomínios aqui, não é aqui, esse daqui, chama Desjardins. E o que acontece? O pessoal que fala, gente, quando eu comprei isso aqui, estava lá, isso aqui era coisa de primeiro mundo. Então eu saí da minha casa no Lago Sul e vim morar aqui. Só que eu estou vendo, cadê? Está faltando isso. A CAES ainda não chegou ao tratamento de água. Cadê? Onde é que está isso? O que nós temos que fazer? Aí eles souberam que eu trabalho com isso. Eu, na verdade, moro aqui, ó. Não bem assim. Eu tenho uma chave bem aqui. Quantos metros de só? Ela tem 2 hectares. 20 mil metros quadrados. Então, aí é uma coisa que está cada vez mais. Muito bom. Comprar lá a propriedade. Para essa área mais ocupada. Essa aqui chama de bairro Paraná. Tudo isso aqui, ó, delimitado pela DFC. Aqui, na cachoeira também é assim. O bairro Paraná, gente, é tudo isso aqui, ó. Delimita pela DFC e delimita pela nascente e pelo córrego também. Aqui já estão publicando a DFC já estão estipulando, dizendo que aqui vai ter 1 milhão de habitantes. É verdade. Uma cidade é aqui, ó. Aqui. que é no terreno do Sandreio, do Guarujá. Aqui, a cidade de É para ter 200 mil. não, cidade digital. Não. Aqui é um polo de investimentos. Não. Qual é o diferencial da cidade sustentável sobre essa área? Qual é o diferencial nessa área? Eu vou mostrar agora o diferencial, tá? Boa pergunta, por exemplo, Lúcia. Boa pergunta. Vou lhe mostrar aqui qual é o diferencial. Aqui está o diferencial. Tá? Vou mostrar para você. Naquela época, em ano de 2002, nós criamos a Associação do Agricultor Tororó. Por isso eu digo e repito, gente, sem a participação social, nada se falar, porque assim que se move, não adianta, tem que ser. Agora, o social também tem que ser responsável. Então, naquela época, a Associação Agricultor Tororó resolveu saber que qualidade tinha esse rio aqui, que forma cachoeira. Nós íamos na cachoeira, não sei se vocês conheceram a cachoeira, é uma delícia. Você vai lá, vai de rapel, a gente desce de rapel. Lá é uma beleza, puxa vida, mas isso merece que a gente faça uma análise. Eu, como engenheiro, resolvi tecnicamente saber qual era isso, né? Então, É bom ou ruim? vamos lá ver. Então, aí o que eu fiz? Em vez de chamar uma empresa para fazer, eu fui na CAES, solicitei que a CAES fizesse análise. Hoje elas já não fazem mais isso, tá? Só fazem quando é para o interesse deles. Mas se eu quiser, não faz. E eles foram lá e certificaram o quê? Que essa área é classe 1. O que significa classe 1? É a classe mais elevada do ponto de vista de pureza. Acima dela chama classe especial. Então, o que significa essa água? É aquela água que você pode chegar lá e beber daquela água. Exatamente isso. Você pode chegar lá, ver o que eu fazer. Lá eu fico lá
e a minha chácara dá fundo para essa cachoeira, para a nascente, a gente fica lá fazendo hidroterapia, né? Naquele córregozinho que chama córrego Paulo de Caxias. Né? Então esse é um dos diferenciais, tá? E é um dos maiores que tem, a questão da qualidade da água da região. Essa foi uma das maiores atratividades que teve. Talvez supere esse saber que os terrenos lá eram particulares. Porque na hora que tem os créditos de vendas, a primeira coisa que eles põem é dizer, olha, compre seu lote aqui, nós damos a escritura imediatamente. Bom, eu não vou entrar nesse detalhe porque eu acho que eu já estou passando do limite. Aqui é uma questão de dizer onde é que fica o bairro, como é que é o nome dessa. Existe todo o Ribeirão Santana, divisa do Distrito Federal com Goiás, o Ribeirão Santana, corre para o Pão de Caxias, desce no Santana. Então, todo um trabalho que a gente chama de hídrico, para entender exatamente, de uma forma científica, mostrar para qualquer um que aquilo ali é uma água que não tem. A CAES foi impressionada. Não, isso não existe aqui. Isso aqui é impressionante. Eu só faço uma perguntinha aqui. Você está dizendo que as escrituras são feitas imediatamente, né? É a única área privada do Distrito Federal. Mas o problema não é a escritura. A escritura não transfere a propriedade. A escritura não transfere a propriedade. Sabe? Se tem problema, você tem registro de posse. Só pode dar posse. A pergunta deles é muito importante. Sem a propriedade É importante ter registro. Se há problemas, o professor isso. Não existe nenhum problema. Nenhum problema. Não tem nenhum problema. Nenhum registro de nenhum. Todo o Distrito Federal tem organização, alforria, tudo isso, e alguns fatores políticos, que esse rapaz mencionou, mas eu não vou mencionar, puxam o desenvolvimento para uma área distante de onde devia estar. Aí é simplesmente porque a terra não pode dar posse, que é verdade, só pode dar concessão de uso. Isso. Então, o poder público na terra do Distrito Federal, em vez de se transformar num fator positivo, se transformou em incentivo ao brilho. Exatamente. Nesse caso, é o segundo cartório de imóveis que fica lá no Venâncio 2000. Você vai lá, você consegue qualquer coisa lá sobre aquilo lá. Você tem que fazer uma coisa chamada georreferenciamento e tal, e depois você vai e registra, acabou. É seu. Só uma dúvida. Hoje, quanto vale o metro quadrado? Ó, lá não se fala em metro quadrado, lá se fala em hectares. Quanto vale o hectare? Olha, o hectare hoje lá está na fase de 1,5 milhão, mais ou menos. É de graça. Hectare é 10 milhões. 2 horas de casa. 2 horas no Brasil. 2 horas no Brasil. Nossa, que beleza. Mostra que acontece aí. Está rico, eu falando de barato. 15 hectares. Não, olha, a pergunta dela também é muito importante. A escritura é rural ou é urbana? É o seguinte, muito boa a pergunta dela. Porque a escritura só será rural se você tiver um limite rural, que são 2 hectares. Tá? Se você tiver, aí você tem que pagar o INCA, o IPCE, etc. Agora, para você ter a escritura urbana, antes de mais nada, você tem que constituir o condomínio. Aí, na hora que você constitui o condomínio, você leva os projetos urbanos da Constituição à SEDU, Secretaria de Desenvolvimento Urbano. E lá, eu estou cansado, eu vou lá e ele já me conhece lá. Aí eu vou lá, o que acontece? Eles vão saber se os parâmetros que foram usados para fazer estão de acordo com os parâmetros da área, junto com o IBRAM, junto com o meio ambiente também. Tá? Então, por exemplo, qual é a densidade da população? É isso que está chegando. Então, aí, mas se o cara abre um stand de vendas, é porque ele já está autorizado a vender, já é urbano. Já estamos lembrados. Já. E aí ele recebe.
Tanto é, gente, que é uma das poucas raridades que as pessoas têm condição de conseguir financiamento da Caixa Econômica, dando como garantia o próprio lote. Aqui no Brasil, bom, aqui vem previsão de abastecimento do Paulo Afonso. Isso aqui é das colunas gregas que a gente chama, tá? Tá aqui, ó. Aqui é só para vocês terem uma ideia. Aqui é a bacia do Paranoá. Aqui seria o reservatório. O Bartolomeu está aqui. Aqui está a futura captação, que vocês sabem que vai existir, ninguém sabe quando, na barragem do Paranoá, né? Aí eles vão tratar a água aqui, uma parte vai para aqui, outra parte vai até a barragem. Mas quando isso está pronto, então o que é que eles liberaram? Poço artesiano. Aí vem aqui, lembra que eu mostrei para vocês lá? A diferença quando você começa a usar o poço artesiano, tem que ter limite para isso, senão vai ser um tiro de pé do mesmo jeito. Então, tudo isso é possível a gente fazer e agir com... Bom, então aqui tem exemplo, por exemplo, de um condomínio, não precisa citar condomínio nem nada, tá? Degradação ambiental do Parque do Pacheco. O que ele fez? O condomínio começou a vegetação natural daqui, tá? Isso a gente chama eu esqueci, do solo, né? Você tira ali uma supressão vegetal ali, e aí você vai para onde? Você não pode mandar isso para cá. Aqui o que aconteceu? Isso daqui se enviaram para cá, porque aqui tinha uma habitação que recebeu de graça tudo isso, né? E fez um aterro para ele maravilhoso. O que eu fiz? Peguei um drone e fiz o registro disso tudo. E a gente foi ver, né, o que tem que ser feito. O DF Legal, gente, no Brasil, aqui em Brasília, é o órgão responsável por isso. Tá? Agora, funciona? Funciona, mas como? Se não tiver a sociedade cobrando, gente, nada vai andar. Nada. Aqui, ó, tá vendo aqui? Eles, aqui tinha uma nascente que ia no Polo de Caxeira, eles simplesmente interromperam para ter mais área livre. Aqui tem houve uma enchente lá, né? E essa enchente passou em frente justamente desse local aqui, que é a minha chácara, né? Em frente aqui, ó. E aí eu fui na administração, para fazer o que poderia ser feito e tal, mas hoje já não tem mais isso. Tá? Bom, isso aqui eu já estou terminando, gente, eu prometo. Aqui foi o que aconteceu, obra irregular e reservatório de retenção de água pluvial. Ora, se lá não podia nos levar a água lá no Caxeira, o que tinha que fazer? Reter a água, que chama de bacia de retenção de água pluvial. Ali é tudo calculado, quem manda nisso aí na CAESB já é a Novacap. A Novacap é quem diz isso, e o que eles fizeram? Disseram o seguinte, olha, tudo que acontecer aqui não pode jogar aqui no lugar onde estava aquela inundação. E aí o que o empreendedor fez? Em vez de ele fazer o que devia fazer, ele simplesmente botou uma manilha aqui. Vou falar de novo a palavra, foda-se. Nada a ver com isso, é problema de queimar lá embaixo. Aí o que aconteceu? O administrador de Jardim Botânico, que é o Jardim Botânico, ele foi pessoalmente lá embargar a obra. Embargou a obra. O que aconteceu depois do embargo da obra? Um dia depois, a empresa varou à noite para consertar aquilo e fez isso aqui, ó, que deveria ser feito. Ó. Aqui o aluno que não tem nada, etc. O que é isso? É a atividade social que tem que ser feita. Bom, ausência de monitoramento da qualidade da água, isso aí é uma coisa que isso aqui é uma coisa que foi já uma atividade minha mesmo, etc, etc. Tá? Aí aqui está, finalmente,
no ano de 2020, aquele problema que eu falei de você não precisa consumir água, jogar água potável. Você sabe por que água potável? Quem é que mora em residência? Vocês sabem que quando chega a sua conta da CAES, aquilo que você paga não é só água, você paga também esgoto. Você sabe qual é a porcentagem que vocês pagam? Duvido que vocês sabem. 50-50. Hã? 50-50. Não. Mais? 40%. Tem gente que paga 100, tem gente que paga 80, tem gente que paga. O Lago Sul, às vezes, paga 90. Aí eu pergunto, vai lá perguntar no Lago Sul, o cara se ofende, o dono do... Peraí, o senhor, o que que o senhor é? Não, eu só quero saber a sua conta, gente. O senhor é da CAES? Não, porque é o seguinte, eu sou muito ocupado. Todas as minhas contas de água e luz eu vou direto lá para o dono e pago. Eu nem sei quanto que eu gasto. Eu nem sei quanto que está levando do nariz. Eu nem sei quanto que eu gasto. Eu não sei, eu moro no lado sul, mas lá nós temos é cerca de 40%. Mas lá é esgoto condominial. Não é aquele que liga na rede que vai para a ET. É esgoto. Ah, é? É 40%. Então, muito bem, então o senhor está dentro disso, né? Bem. Mas é bom o senhor realmente saber o seguinte, olha, veja bem, isso aí é uma questão de contabilidade pura. Mas como é? Quanto é que é a sua conta que aparece lá em meus cubos? Eu não sei, eu sei o que falou. Pois é, porque é o seguinte, o que devia fazer é o seguinte, veja quanto o senhor gasta lá, o senhor gasta 400 metros cúbicos mês. Se é 40%, significa que de água mesmo o senhor não consome isso, consome 60%. Os 40% supõe-se que a CAES está te pagando, está cobrando de você, porque ela está tratando o esgoto 40%. Não, é razoável de que ponto de vista que é razoável? Pois então, mas isso é muito. Isso é muito. Mas é por isso que nós estamos assim. Eu vou ver se eu tenho a última conta aqui para você. Está escrito lá quanto você é? Não. Então, mas você tem o direito de saber. Mas daí, no meu caso lá, eu moro no 27, era esgoto, era fossa. Agora passaram lá e eu me deram a conta, aumentaram a conta. Estou bravo. Na minha eu estou bravo. E aí? Olha só, olha aqui. Se você morasse nos Estados Unidos, Olha, o meu está aqui. não diz porcentagem. É o seguinte, Mas aqui no Brasil, nós temos uma mentalidade diferente dos Estados Unidos. e o que você acha da sua mentalidade? Morando no 27. Eu também acho que você é CAES, tá? Posso falar um palavrão? Cagando e andando. Tá? Ó, eles estão ganhando. Sabe por quê? Quem mora no lago, muitas vezes não é o seu caso dele, ele vai porque é uma questão de status. Não, na verdade, a energia elétrica chove, vai. Você não reclama. Hoje em dia, nem energia, você sabe que tem o escritório da prefeitura. Olha, é por isso que eles me contratam para fazer isso que vocês não fazem. Vocês me pagam que eu vou lá e mostro. Ótimo, você deu só deixa cartão. Não vou deixar cartão. Até seria por intermédio, até se fosse Tarifa variável de água residencial. Tarifa variável de esgoto residencial, 60%. A tarifa Pois é, mas ele diz aí variável. fixa de esgoto residencial, 60%. Então, Só se eu usar mais água. Se eu usar mais água, eu vou claro, pagar porque está mais. sempre ligado com isso. Mas eu pergunto o seguinte: será que você esse 60% de esgoto, tá? O que vai acontecer? Significa que o volume de água que você tem, a CAES está te cobrando porque ela está tratando. Como é que você sabe? E não eu sei que eu vou ao lado, então que eu vou. Olha, gente, esse é o calcanhar de Aquiles do Distrito Federal.
Neoenergia. Você sabe que hoje não é sério, é neoenergia. Você sabe onde é que você pode ir para reclamar qualquer coisa? Você sabe que tem um escritório da Neoenergia ali naquele 21? E funciona. Funciona excelente. Você sabe onde é ali? Sabe onde tem aquele posto de saúde? Do lado do posto de saúde tem um escritório da Neoenergia. Vai lá, não precisa ir, vai fazer o seguinte: eu quero fazer uma reclamação, está aqui minha conta de energia, eu pago tanto, eu preciso saber por que é que está estável. Se você deixar de pagar, o que é que eles fazem com você? Então, por que você não corta ele quando você... Porque você é pequenininho? Porque tem monopólio estatal. Não tem monopólio estatal, tanto é que é a energia que está lá. Eu sou muito satisfeito de viver aqui, porque acho que o movimento é muito alto, mas estou pagando INSS também. Eu já sou aposentado em INSS e pago na minha distância profissional. Mas, ó, esse assunto vai levar muito tempo. Então, vamos lá. Vamos programar outra palestra, é extremamente relevante para outra vez. Eu estou aqui à disposição. Você tem um se fala mais e outros. Queríamos que houvesse talvez uma rodada final que nós temos que ver para o horário. Eu gostaria de sugerir de falar depois do saneamento. Posso falar? Esse é o grande problema que eu verifico. Mas uma questão específica sobre saneamento, não falando de Vargas, essa região. O saneamento é uma questão estratégica. Sim. No meio da sua palavra, na sua fala aí, o problema do tamanho do negro e tamanho do problema da cidade. Se as megalópolis são um problema ou se são solução. Ou se o mundo rural é de fato a solução do planeta que não há possibilidade de viver sem mundo urbano. Pedir essa. Olha, faça, eu estou de acordo, mas depende de mim. E para mim será um prazer de novo, porque para mim é mais uma obrigação. Eu hoje poderia nem estar morando no Brasil. Poderia estar morando muito lá fora, mas eu adoro. Mas eu adoro gastar meu solar de sapato, pegar meu conhecimento daqui e com da gente mesmo. Já sabe, o senhor tocou muito interessante, que envolve um aspecto constitucional. O artigo 37 da Constituição tem um inciso que cuida da possibilidade de se estabelecer os serviços de usuário tenha condições de reclamar. Esse dispositivo jamais foi regulamentado. Ele está falando ali, Jamais foi regulamentado. O direito de petição. olha só, muito importante também, mas eu vou assim. Nós vamos encerrar. Esse aqui é qualidade de vida. Aí o cara, isso aqui é qualidade de vida. Pô, esse cara deve ser muito rico para ter uma casa desse tipo, com 2 carros desse negócio. Ele gasta com irrigação, gasta com lavando o carro dele e dá descarga com água potável. Aí eu pergunto a vocês, esse é o meu desafio final. Assim como o nosso saudoso JK, né? Ele foi lá e bebeu água no capetinho. Essa senhora que está aí é de uma organização que ele não julga que eu bebi essa água, mas eu fiz essa ligação depois que eu vim fazer a palestra com vocês. Tá? Então, na verdade, é isso que a gente precisa. Ó. Será que o nosso presidente hoje, vamos chamar assim, porque naquela época, será que o nosso governador hoje teria essa disponibilidade de provar a água do Córrego Caxeira e mostrar realmente que lá é que faz a diferença, como ela falou? Eu vou lhe dizer algo que está acontecendo no Brasil. Eu acho que isso aí, não, se algum político chegar à universidade do Brasil, e pedir uma solução, não tem. Eu acho que grande parte da nossa intelectualidade é muito boa em fazer
observatórios e fazer a produção. Isso é a coisa mais fácil também, nós vamos 3 acadêmicos, meio ambiente 2, para ver qual é o índice de ocupação que tem que ter, quantos habitantes por hectare. Lá na. Qual é o setor que chama? Qual? 28. 28 é aquele que fica perto da fazenda do Lima? São perto do campo. Do Monte Duro. Então ali já tem. Eu acho que o grande trabalho da Universidade de São Paulo é que um grupo passou a estudar o urbano ambiental. Porque fica ambientalista dando cacetada no urbanista, o urbanista Exatamente. o ambientalista é o chegador, e você fica com uma solução que seja prática isso, para que essas infiltrações de água, isso, de sol freático, a alimentação da água chega no bairro.